a questão erótica, sexual, mesclada com essa perversidade, mesclada com a violência, mesclada com o terror físico, né, da fisicalidade, é algo que você vai encontrar no Marquês de Sade, que você vai encontrar em outros autores da época. Inclusive o Sade era muito fã do Monge. Ele fala que era o melhor que o gótico produziu na época. Mas você não encontrava isso na Radcliffe, por exemplo. Você não encontrava isso na Lee, nem no Beckford. Né? Então, assim, ele traz esse elemento muito controverso. Né? E ele era um membro do parlamento. Então, quando ele começa a assinar, né, como MP, né, as pessoas ficavam enlouquecidas. Como pode um membro do parlamento escrever essas sandices? Né? E aí muita gente pedia para que esse livro fosse censurado. Né? E ele não foi censurado, ele foi autocensurado, ou seja, o próprio Lewis fazia mudanças, mas ele continuou circulando. E ele gerou uma onda do chamado horror monástico. Né? Porque enquanto o gótico ele se fixou primeiro no romanesco, depois nas questões exóticas, né, como o Vasco, depois nas questões políticas, com o Godwin, nas questões sociais, depois nas questões históricas, né, pegando ali The Recess, por exemplo, o que acontece é que o Lewis ele vai olhar para o que estava sendo feito na época dele, que era o terror gótico da Radcliffe, e vai transformar isso em horror. Ou seja, tudo que é uma sugestão se torna algo explícito. Então não é que você acha que há um fantasma no castelo porque você viu uma silhueta. Não, aparece um fantasma sangrando pelo peito porque tem uma ferida no meio ali de um hábito de freira, e esse fantasma está com uma adaga na mão e está te empurrando para a cama e vai estuprar você. É literalmente assim, é uma outra abordagem. Né? Então, assim, o que ele faz é levar o horror gótico para o centro da plateia, para a berlinda mesmo, pública. E ele faz com que isso se torne um divisor de águas. Várias outras obras, né? Eu trouxe algumas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, né, se vocês pegarem a própria capa, já dá para ver que tem umas, né, coisas assim meio de inquisição, tá, umas sugestões aí de religião. O italiano da Radcliffe é a Radcliffe falando, peraí, eu não vou ficar obsoleta, deixa eu tirar o atraso aqui, agora eu vou fazer também, né, a minha abordagem mais radical do gótico. Então ela faz o italiano, que é uma tentativa de não perder terreno para o Lewis. Não chega a ser tão extremo quanto o Lewis, mas é muito mais pesado do que as outras coisas que ela fez. Né? Aqui, na Alemanha, o Hoffmann escrevendo meio que a sua versão do monge, né, os Elixires do Diabo, só que com doppelganger, com coisas que eram também muito típicas do Charles Roman na Alemanha. Mas é basicamente uma história que tem vários elementos do monge sendo recontada, só que com também esse sobrenatural típico do fantástico alemão, né, do doppelganger, né? Então você tem essa ideia, né, de uma garrafa que as pessoas bebem ali um vinho que o diabo amaldiçoou, tal, e as pessoas vão meio que trocando de aparência, uma loucura. Mas é o monge na versão germânica maluca do Hoffmann. Né? Aqui, por exemplo, é aquela típica questão, e se o Ambrósio fosse uma mulher? Aí escrevem lá, a abadesa. Né? Então, assim, a influência vai muito longe, muito, muito longe. Né? E aí você começa a ter os Blue Books, os Chapbooks. Né? Então, assim, no nosso Raridades do Conto Gótico, nós temos 5 Blue Books que, de alguma forma, dialogam com o monge, ou com alguma das suas derivações. Então, tem Blue Book inspirado em cena do italiano, que se chama O Monge Vingativo. Tem Blue Book chamado A Garrafa de Santo Antão, que é baseado no Hoffmann, que está, por sua vez, copiando o monge. Tem o Convento de Santa Clara, da Wilkinson, que copia alguns elementos do monge. Tem o Abraço da Meia-Noite, né, o Albert de Werdendorf, meio que é uma versão de gênero trocado do poema Afonso Isolina, ou Alonso the Brave and the Faerie Maudlin, no original. Né. Tem a duplinha, que é as ruínas da abadia de Fitzmartin, que depois tem a Freira Sangrenta do Mosteiro de Santa Catarina, do Curtis, né, que é também uma espécie de junção de cenas do monge. Então, ele mescla a personagem da Agnes com a personagem da Freira Sangrenta e transforma tudo numa coisa só.
Ou seja, tem muita influência do monge depois. E é impossível você fugir dessa influência. Ou você vai meio contra, e você começa a explicitamente fugir dele, ou você embarca na onda do monge. Né? Não tem como ficar indiferente. O gótico não fica indiferente ao monge. Né? E aí você tem, então, essa grande tradição do horror monástico, que bebe do que veio antes, né? Diderot, por exemplo, com a religiosa, já tinha feito coisas que, né, você pode encontrar um pouco no monge também. Né? Tem também o Weitweber, né, na Schauer Literatur, na Alemanha, que fez ali uma obra que foi traduzida como The Sorcerer, na Inglaterra. Né? Eu não vou lembrar agora a pronúncia correta do alemão, mas a tradução seria algo como o diabolista, ou o invocador de demônios, dependendo do tradutor, né? Mas saiu como The Sorcerer. E essa obra fala muito sobre Inquisição também, é a versão alemã do romance de Inquisição. Eles tratam por temas lá, né? Mas basicamente, assim, o monge, ele começa algo que vai culminar no que hoje a gente conhece como Nunsploitation no cinema. Né? Então essas obras, com freiras vão dar à luz ao anticristo, freiras dentro de seitas satânicas, histeria de Ludum ali, né, o demônio possuindo as freiras, histeria de sexo grupal, orgias, tudo isso começa com o horror monástico. Né? Então o horror monástico ele vai migrando, né, ele vai se tornar uma coqueluche dos surrealistas. Os surrealistas amam o monge. Então tem um monte de elogio surrealista ao Lewis. O próprio Artaud faz uma reescrita do monge. O único romance do Artaud é um remix que ele faz do monge. Ele reescreve o monge, incluindo umas ideias dele. Então, assim, é uma influência realmente inescapável. Né? E a gente sabe, né, que muito do que é o horror moderno tem as suas raízes no tipo de tentativa de efeito que o Lewis vai propor com essa obra. Então, embora sejam contextos diferentes, né, porque o gótico ele tinha várias outras preocupações além do efeito de terror e do efeito de horror. Então, conforme você vai despindo a literatura dessas outras preocupações, cada vez você se aproxima mais do que vai ser o horror moderno ou o terror moderno. Mas ali você ainda tem questão do anticatolicismo, né? E aí você tem, então, o Monge como uma obra que é religiosamente controversa e escandalosa, sexualmente muito explícita, considerada quase pornográfica. Né? Você tem ali uma mescla de pedaços de várias obras que vão fazer, inclusive, o Lewis ser considerado, em alguns casos, um plagiador, né? Porque ele pega, por exemplo, a história da Freira Sangrenta, do Nusaus, que a gente publicou no Contos Clássicos de Fantasma, né, o conto O Rápido. Ele traduz o conto do alemão e inclui no Monge como um episódio do Monge. Né? Ele põe as personagens do Monge para viver aquilo, mas aquilo é uma outra história. Só que ele vai dar essa cara gótica, terrífica para essa narrativa. E ele faz isso com muitas coisas, ele aglutina muitas coisas. Então, na composição da obra, você tem a controvérsia de ele ter plagiado algo ou não, né? E aí tudo isso somado ao fato de ele ser um jovem de 19 anos, e depois vai entrar ali para o parlamento, né? Assinando com orgulho essa obra. Ele passou a ser conhecido como Monclius, né? Tipo, né? O apelido dele era Monge, então ele ficou muito famoso com isso e tal. E aí ele vai também ficar famoso pelo The Castle Spectre, né? Que é o drama que ele fez, que dentro do drama gótico só pode ser comparado ao Presunção, em termos de popularidade, em termos de quantas vezes ele foi montado, tal. É o grande marco do gótico inicial, e o Presunção é o grande marco do gótico romântico. Né? Tanto que há quem diga que começa o grande drama gótico com o The Castle Spectre e termina com o Presumption. Né? E aí eles são meio que os marcos por serem muito grandes. Né? Então, assim, ele como poeta, ele como tradutor, ele como romancista, ele como dramaturgo, ele dá uma guinada para o horror. Né? Então ele pega o gótico e fala, olha, você está romanesco, você está exótico, você está político, muito bonitinho, muito legal,
terrorzinho da Red, que tá muito fofinho, mas ó, agora o negócio vai ficar feio aqui, agora o bicho vai pegar. É basicamente isso, assim. Ou seja, o pessoal comentou aqui no chat, eles não entenderam direito, seria o Antônio Arthur, não escutei direito. Aí eu também comentou. Antonin Artaud é o escreveu a versão do Monge remixada, assim, com frases dele.